Olá, eu sou José Cláudio Bezerra Pereira, egresso do PPG Letras, orientando da professora Georgiana Santos. Gostaria de apresentar a vocês a minha dissertação de mestrado, cujo tema foi Bradou, um glossário de termos e sociotermos do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Assim como todo e qualquer pesquisador tem a necessidade de conhecer, tem interesse de saber, lembrando de Noé, quando lançou a pomba para saber se as águas haviam baixado, nós também temos esse interesse, tivemos esse interesse, buscamos saber o que é que havia no Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão para que pudéssemos de fato pesquisar. E lá encontramos muitos termos e muitos sociotermos, como Bradou, Está Brancas Nuvens e Etapa. Estar brancas nuvens nada mais é do que estar de folga, que conforme a nossa imagem. E etapa, uma refeição individual durante o ato de serviço. Seguimos este sumário, desde a nossa introdução, fizemos um breve histórico do Corpo de Bombeiros, buscamos uma fundamentação teórica para o nosso trabalho, fomos atrás da nossa metodologia, assim como também fizemos uma análise dos dados oriundos da nossa pesquisa, partimos para o nosso glossário de termos e sociotermos, por fim, as nossas considerações finais e referências. Qual foi a hipótese que nós trabalhamos? A hipótese foi a seguinte: através do processo de autonomia administrativa e operacional do Corpo de Bombeiros, esse desmembramento, partindo para o trabalho dentro das especialidades e especificidades de suas atividades, consequentemente, isso desencadeou algumas terminologias no âmbito desta corporação. Então, esse desmembramento trouxe um trabalho diferenciado e aí partimos para a modificativa. Qual foi? Não há qualquer tipo de estudo desenvolvido neste âmbito aqui da terminologia no que diz respeito ao Corpo de Bombeiros. O que temos hoje a nível do Brasil, o que tínhamos, porque hoje já temos nosso trabalho, foi tão somente uma instrução normativa do Bombeiro de Santa Catarina. Isso faz com que o nosso trabalho, de fato, seja pertinente, seja interessante, seja absorvido pela academia. Fosse absorvido pela academia. Qual foi a problematização que nós levantamos? Primeira dela, as unidades lexicais, de fato, particularizam relações laborais desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros? Quais foram essas unidades lexicais que são mais frequentes e específicas de cada atividade? Os membros mais novos utilizam o termo, o léxico especializado mais que os membros mais velhos? Há diferença consubstanciada entre a utilização feita pelos homens e pelas mulheres? E quem é esse Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão? É uma instituição centenária com 121 anos, é a 7ª corporação em data de criação do Brasil e a 3ª do Nordeste. A sua emancipação ocorreu em 1993, através da Lei 5.855, e esta lei passou a dizer que o Corpo de Bombeiros teria que executar prevenção e extinção de incêndios florestais e urbanos, em aeródromos, a realização de serviços de busca e salvamento, defesa civil, a questão de vistorias e identificações, resgate no mar e emergências médicas. Hoje, essa instituição possui 39 unidades de colégios militares, 3 polos do projeto Melhoridade, assim como 27 unidades Bombeiro Mirim. Aqui está como o bombeiro está a nível de Maranhão, nas cores verdes e amarelas. São 7 batalhões, 4 companhias e 18 unidades operacionais, além dessas que existem aqui na cidade de São Luís. São 1.526 militares só na corporação. Como fundamentação teórica, dentro da terminologia, buscamos o aporte em Krieger e Finato, que nos disseram que o léxico dos saberes técnicos e científicos, essa é a conceituação dada pela terminologia. E que a terminologia tem como objetivo reunir os resultados da investigação terminológica para pô-los à disposição dos seus usuários de maneira bem sistemática. Enquanto que para Barros, o termo é uma unidade lexical com conteúdo específico dentro de um domínio.
sendo ainda chamado de unidade terminológica. Buscamos também um aporte na sociotecnologia baseado em 3 estudiosos, Boulanger, Auger e Gaudim. Para Boulanger, o termo sociotecnologia diz respeito a uma disciplina que se ocupa da identificação e da categorização das variantes linguísticas dos termos em diferentes tipos de situações de uso da língua. Auger, por sua vez, diz que essa corrente busca suas origens no cruzamento da sociologia da linguagem e da harmonização linguística. Contudo, Gaudim nos diz que o uso dos termos em sua função social, dentro de uma linguagem de especialidade, ele é preponderante para caracterizar a socioterminologia. No Brasil, quem trouxe esses estudos da socioterminologia foi a professora Enilde Fortich, através de um grupo de pesquisa criado na Universidade de Brasília. E lá neste grupo de pesquisa, ela adotou 2 campos de estudo. Um voltado para a parte do trabalho terminológico e o outro adotado como uma disciplina descritiva. Seguindo ainda essa afirmação de Gaudim, nós dissemos que os termos eles são projetados sobre o âmbito da diversidade dos usos sociais, o que engloba o estudo das condições de circulação, da apropriação dos termos considerados como signo linguístico e também não como etiquetas conceituais. O sociotermo nada mais é visto sob o ponto de vista social, o ponto de vista da circulação dos diferentes campos, das diferentes camadas sociais existentes. E aí também existe a questão das diferenças dentro das especificidades laborais, dentro das especialidades laborais. O sociotermo é o termo sob a perspectiva da diversidade de interações sociais. Ele reflete essa diversidade que existe na sociedade dentro do ambiente laboral. Essa é a principal característica do sociotermo. Ele é visto dentro do ambiente laboral. O que é que aquele ambiente laboral nos apresenta? O que é que ele nos traz entre termos e sociotermo? Como é que se dá esse cotidiano, essa linguagem laboral naquela instituição, naquele setor de trabalho? Com metodologia do nosso trabalho, da nossa pesquisa, nós desenvolvemos em São Luís, nos quartéis que existem na Grande Ilha, que são quartéis de especialidade. O primeiro BBM, o BBMAR, o BBEM, o BBS, o BBA, a SCI e a JM. O primeiro BBM, ele trabalha com incêndio. O segundo BBMAR é o marítimo, mergulhador e guarda-vida. A emergência médica são as ambulâncias de busca e salvamento. O nome por si só já diz, o quartel de bombeiros ambiental e a seção de combate a incêndio que fica lá no aeródromo, no aeroporto, e a Academia José Montero, que é uma parceria com a Universidade Estadual do Maranhão. Está aqui cada um, o primeiro BBM, incêndio, BBMAR, salvamento no mar, SCI, combate a incêndio no aeroporto, BB em emergência médica, Academia José Montero, formações oficiais, BBS, busca e salvamento, e BBA, combate a incêndio florestal. Trabalhamos dentro do perfil do sujeito da pesquisa com os 2 sexos, masculino e feminino. Dividimos também os nossos grupos de pesquisa em 3 grupos, TS1, TS2 e TS3, de 2 a 10, de 15 a 25 e com mais de 30 anos. Como instrumento de coleta de dados, trabalhamos com um questionário dividido em 42 questões e tendo uma questão aberta, na qual o nosso informante dizia para a gente o seguinte: ele ficaria bem à vontade e nos colocava quais termos são exclusivos do seu quartel, que a gente só conhece aqui nesse seu ambiente laboral. Dentro da questão macro e microestrutura, na macroestrutura, nós estruturamos o nosso glossário com 70 entradas que são apresentadas verticalmente, seguindo uma ordem alfabética. A microestrutura do nosso trabalho ela é composta por termo, categoria gramatical, definição, contexto, a variante e as notas do discurso. Como exemplo aqui, timbó, que é qualquer tipo de suco, que como variante, suco. E também é um termo dicionarizado. Todavia, no que diz respeito à utilização do quartel, é totalmente diferente do que é adotado no dicionário.
para efetuar esse trabalho, para organizar o nosso glossário, nós utilizamos o programa LexiPro. Dentro ainda da nossa apresentação, nós temos aqui uma análise de dados, que essa análise de dados, nós começamos pelo campo formação e perguntamos lá quando ele entrava, quando ele ingressava, como é que ele era chamado. E aí surgiram várias denominações: aluno, bicho, bisonho, cadete, conscrito, mocorongo, monstro, novinho, pelanco, recruta, soldado e verdinho, tendo como maior incidência aluno e conscrito e bicho. Perguntamos também como é que se dava esse ano de inclusão, como é que era chamado. Então a grande maioria nos deu barra e também ano de inclusão. Só que barra é um termo utilizado desde os anos 70 na corporação. Outra pergunta: o ato de conclusão de curso era chamado como? Então, com maior incidência, passar a pronto. A segunda maior incidência, formado, seguido de aspirantado, que é o sócio-termo utilizado na Academia José Montello, e também por vários outros, como nomeados, apto, formatura, formação, prontos e soldado efetivo. Perguntado ainda para eles, por ano de serviço, qual era o nome dado para aquela equipe de trabalho? Com maior incidência, guarnição, seguido de ala, equipe, guardadores da cidade, efetivo, Recife, prontidão e serviço de dia. Perguntado ainda no campo formação, qual o nome dado ao estar de folga um dia antes de tirar serviço? Com maior incidência, tivemos sobreaviso, seguido de QAP, prontidão e prevenção. Perguntei também de um equipamento antigo, utilizado nos anos 60 e 70, que é este capacete antigo do bombeiro, que tinha essa peça chamada de quebra-telha, e ao perguntar qual o nome dessa peça que servia para proteger a cabeça do bombeiro, grande parte respondeu quebra-telha, muitos disseram que não vivenciaram e os outros que não lembravam do nome. Já no campo alimentação, perguntamos também como se chamava o local que ia preparar a refeição, e a grande maioria respondeu rancho, seguido de refeitório, cozinha. Outros disseram que não sabiam, e surgiu o sócio-termo tapiri, que é lá do quartel do BBA, que é do incêndio florestal. Perguntaram também qual o nome da alimentação servida durante o treinamento, e muitos disseram que não lembravam, outros não disseram que era etapa, outros disseram que não vivenciaram, e alguns disseram que era K3, cota, aldeia, ração. Dentro ainda desses campos semânticos, nós buscamos o campo semântico da atividade física e perguntamos a eles qual o nome da atividade física semanal. A maioria nos trouxe TFM, que é treinamento físico militar, seguido de educação física, instrução, QTS e prática desportiva. Já no campo documentos oficiais, quando perguntaram a eles quais são os documentos mais utilizados no seu ambiente laboral, a primeira delas, que faz parte da vida de todo bombeiro militar, que é a escala de serviço, seguida de boletim geral, seguida de livro de registro, de ofício, permuta, relacionada ao serviço operacional, relatório, requerimento, portarias, entre outros. No âmbito do vestuário, quando nós perguntávamos quais são ou eram as peças do tipo chapéu utilizado na sua época, e aí a maioria nos respondeu gorro, boina, capacete, cap, chapéu de selva e outros. Apresento agora aos senhores parte do nosso glossário, composto por aluno. E quem é o aluno? É o participante de curso de formação. Qual é a variante de aluno? Cadete, conscrito, novinho, pelanco, recruta, verdinho, bicho, bisonho e mocoron. Banhar, que tem como variante, é o batismo dos novos integrantes, é o batismo quando o militar se aposenta, é o batismo quando o militar é promovido. Então, banhar tem como variante batismo. O outro, Bob Esponja. O que é Bob Esponja? Bob Esponja é torta. Então, a variante de Bob Esponja é torta. É um sócio-termo encontrado em todos os batalhões, inclusive na SCI e na Academia Josué Montello. Bradou. O que é bradou? Bradou é gritar, alardar, indica que entrou uma ocorrência no quartel. A variante de bradou é a ocorrência. É um sócio-termo, aliás, desculpa, é um termo conhecido em todos os batalhões do Corpo de Bombeiros.
Temos a figura do chefe-socorro, que é o responsável pelo serviço de 24 horas por dia. E esse chefe-socorro tem como variante oficial de socorro e o comandante, aquele que coordena os trabalhos. Temos gorro, que para o civil é conhecido como boné. E este gorro é um acessório utilizado no serviço operacional e serve para cobrir a cabeça. É um EPI. E a variante de gorro é cobertura. Temos aqui guarnição, e guarnição é a equipe de trabalho, conforme está aqui. É a equipe de serviço, é a guarnição de serviço, é a equipe, é a guarnição de combate a incêndio. Então são essas variantes do termo guarnição. Temos o livro de registro diário, que tem como variante livro, e todas as funções exercidas no âmbito do quartel tem um livro. Torá significa, a variante de torá é a ação de dormir. Então a variante de torar é cochilar, descansar. O bombeiro está lá de serviço e aí ele vai torar. Ou ele está no combate a incêndio, uma equipe vai combater, outra vai descansar. Nesse descanso ele vai torar. Pois bem, partindo para nossas considerações finais, lembrando que nós trabalhamos com 42 questões dentro de 12 campos semânticos, catalogamos 70 entradas, trabalhamos com 21 bombeiros que participaram desse nosso trabalho, tendo como mais significativos campos formação, acessórios, equipamentos, alimentação, documentos oficiais, vestuários e peculiaridades. Constatamos que os nossos informantes, eles apresentaram dificuldade em 3 perguntas, uma relacionada ao quebra-telha, outra relacionada à questão da alimentação durante o ato de serviço, e a terceira se referia à esposa do militar, que é chamada por Cristalina. Constatamos também que alguns sociotermos e termos, eles expressam uma particularidade daquele quartel. A exemplo, no primeiro BBM, guardadores da cidade; no BBA, tapiri; no BBMA, rescue-tube, que é o equipamento de resgate; no BBEM, o multicinto aranha; na Academia José Montello, nós tivemos o Phelps, o olho de Tandera; já na SCI, tivemos o 10 do K3, e no BBS, brancas nuvens, Brau-Brel. Contudo, comprovamos também que existem alguns sociotermos que é utilizado nos mais variados quartéis. Entre eles destaco baixar, bibico, bisonho, boina, boletim, bradar, brador, canga, que é o meu parceiro de serviço. Constatamos também que quanto à variável sexo, não há qualquer tipo de diferença. Até porque as mulheres fazem parte do cotidiano dos quartéis, trabalhando inclusive na questão operacional. Então isso por si só desconstrói essa ideia de que mulher só trabalha no setor administrativo. As mulheres também foram que mais apresentaram os sociotermos, sobretudo as mulheres que trabalham na Academia José Montello, que trabalham no BBS, no BBMA e BBA. Os bombeiros também mais novos foram os que mais nos trouxeram sociotermos. A ABMJM foi a unidade também que mais nos apresentou os sociotermos, seguida da SCI e da ABMJM. E os campos semânticos selecionados para compor o nosso questionário, o campo semântico formação, foi o que mais nos trouxe dados importantes e propederantes para o nosso trabalho. Fator importante também para esse trabalho é que, por mais que eu seja no Corpo de Bombeiros, por mais que eu trabalhe no Corpo de Bombeiros, em algum momento ficou até difícil para mim reconhecer que determinados sociotermos eram sociotermos. Por mais que eu tivesse a facilidade de adentrar os quartéis, mas também teve esse momento de dificuldade. Gostaria de dizer que, de fato, há uma terminologia no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. E isso é importante para o estudo de futuras pesquisas voltadas para esse âmbito laboral. É importante também que para a ciência do Lex é mais que gratificante poder trabalhar no âmbito dos corpos de bombeiros. E isso servirá para que outros pesquisadores, dentro das tecnologias existentes a nível de Brasil, possam fazer as suas pesquisas. Aqui estão as nossas referências e gostaria de dizer o seguinte, de acordo com José Saramago, nós somos a memória e a responsabilidade daquilo que assumimos. Nosso muito obrigado. Espero aqui ter contribuído com mais esta apresentação. Em meu nome
e em nome da minha orientadora, a professora Georgiana Santos. A todos agradeço ao PPG Letras e que possamos cada vez mais desenvolver as nossas atividades e alavancar o nosso curso de letras da Universidade Federal do Maranhão. Muito obrigado.